Gente, eu não estou cansado de falar, não, que esse Deus é muito bom. Queridos, eu vou orar com você agora. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de ser abençoado, estando aqui com os irmãos. Senhor Jesus, por favor, Senhor. Mais uma vez eu quero mencionar isso, porque o Senhor disse que se nós pedíssemos um presente a Ti como Teus filhos, o Senhor nos daria. Então agora de novo, Senhor, eu quero te pedir, por favor, dá-nos o Teu Espírito Santo. Tu disseste na Tua palavra que o Senhor nos daria. Então agora, por favor, Senhor, eu te peço, dá-nos o Teu Espírito Santo para encher os nossos corações e as nossas mentes com a Tua presença, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, querido. Eu vou ler aqui, falando-se de Páscoa, eu vou ler aqui em Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 12. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, é o segundo livro. Se os irmãos estiverem com dificuldade, é o segundo livrinho. Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. O versículo 11. A minha versão é NVT, mas os irmãos podem acompanhar a versão que está aqui. Tá bom? Pode acompanhar. A minha versão fala assim: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Amém. Foi fácil, pode sentar. Eu louvo ao Senhor, Deus, por... Eu falei com o nosso pastor, ele falou, meu filho, é você. Eu falei, pastor, aleluia. Glória a Deus. Agradeço muito a confiança, pastor. Deus Todo-Poderoso. Queridos, essas semanas eu fiquei algum tempo refletindo, porque é isso que faz a diferença, né? Você precisa refletir, você precisa pensar a respeito. E aí, não tem como falar de Páscoa sem falar do principal, que é a libertação. Eu escutei diversas mensagens que falam a respeito, a nossa Páscoa é Cristo. Nós, como cristãos, nós falamos sobre a morte de Jesus. Mas eu preciso voltar um pouco mais para dizer o que era a Páscoa em si. Porque hoje nós consideramos Jesus como a morte e a ressurreição de Cristo, como a nossa Páscoa. Mas a Páscoa, de fato, não se inicia aí. Se inicia bem antes, com Deus resgatando o seu povo. Eu não poderia deixar de mencionar o tão grande amor do Senhor. Bem, no livro de Êxodo, capítulo 12, na verdade você já está vendo a consequência do sofrimento do povo. O povo está sofrendo, o povo está padecendo. Se você lê lá em Êxodo, que é onde começa tudo, você vai perceber que José ele vem para o Egito, traz sua família, traz israelitas, né? Os hebreus, israelitas não, os hebreus. E aí depois você vai perceber o seguinte, que já no capítulo 1, ele vai falar assim, egípcios nomearam os capatazes para dirigir o trabalho do povo. Forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles mais amarga. Se for menino, matem o bebê. Isso é ordem de Herodes, do rei do Egito, né? Herodes, do rei do Egito. E aí, as parteiras temiam a Deus. No 22, você vai ver de novo o faraó falando, olha, lancem os recém-nascidos machos no rio Nilo. Há uma perseguição e há um sofrimento. Hoje para nós, é igual aquele, né? Hoje para nós está tranquilo, porque a gente só está ouvindo, né? Sair daqui, alguns vão comer um lanche gostoso, vão sentar no seu sofá macio. Só que aqui não é assim, não. Aqui é escravidão. Aqui tinha horário para levantar, tinha horário para encerrar, comia o que dava, tinha que produzir tudo, era chicoteado quando começava o corpo a falhar. Porque eu já trabalhei... Eu estou assim, acima do peso, mas eu já trabalhei no Ceasa já, descarregando coisa pesada lá. Irmão, vai chegando uma hora que os dedos não respondem mais. O corpo já não responde mais. Às vezes você precisa agachar para pegar alguma coisa, a coluna não responde mais. Então, às vezes você fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, parece simples, mas aqui não, aqui é escravidão dia após dia. É pesado. E já no livro, já no início, você vai perceber que lá no 2, versículo 23, o povo clama por socorro.
E aqui que eu acho interessante mencionar, por quê? Porque muitos de nós, às vezes, não acreditamos mais que o Senhor Deus possa ouvir o nosso sofrimento. Isso é importantíssimo. O povo, ele clamou, e o Senhor ouviu a voz do povo. E ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Oxa! Aliança de Abraão, Isaque e Jacó? É. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a promessa que ele fez. E a promessa veio vindo, a promessa veio vindo. Isso significa que o nosso Deus, ele não se esquece de nós. Não tinha como não mencionar isso. E aí agora aqui, eu estou no primeiro capítulo lá, primeiro, segundo, terceiro capítulo. Quando a gente vem agora aqui para o capítulo 12, aqui é o fechamento do pedido de socorro. Pelo que os irmãos já ouviram a história, Deus envia pragas para poder desafiar os deuses do Egito, para demonstrar a sua soberania. Sabe o que é isso que Deus faz aqui? Para aqueles que leram o livro de Oséias, Deus fala assim: eis que eu vou cortejar o meu povo. O meu povo me abandonou. O meu povo se esqueceu de mim. Eles cometeram um pecado, eles se prostituíram, mas agora eu vou tomar eles para mim como uma noiva, e eu vou passear com eles, e eu vou me apresentar a eles para que eles me conheçam. É exatamente isso que Deus está fazendo. Quando Deus chega e lança todas aquelas pragas, Deus está cortejando e se apresentando para o seu povo. É aqui. E aí agora o grande desfecho vem exatamente nesse momento. Por quê? Porque neste momento vem a ordem, né? A partir do versículo 3, ele começa: no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Aí mais na frente, no 5, cordeiro ou um cabrito, né? De 1 ano sem defeito algum. 5, guardem bem o animal até a tarde do 14º dia do 1º mês, onde a comunidade irá sacrificar o animal. O sangue desse animal será passado na porta. Isso aqui é seríssimo. Por quê? Você sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui a mesma referência de Cristo. Quando Jesus está se aproximando, o que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. Aqui, eles estão utilizando o Cordeiro para livrar o seu povo. É isso. O Cordeiro que foi apresentado lá. Você vai perceber que em Levítico é instituído a oferta pelo pecado, que é através do sacrifício de um cordeiro. Amém. Isso faz todo sentido. Só que aqui é diferente. Por quê? Porque você vai perceber que quando eles fazem isso, a pergunta é: por que eu deveria fazer? Deus chega para mim, através de um homem, e fala assim: olha só, pega, vai lá, escolhe um cordeiro, tá? Aí no 14º dia você vai sacrificar, vai pegar o sangue dele e vai passar na sua porta. A pergunta é: por que eu deveria fazer isso? Eu me passei, irmãos, eu passei a semana inteira me perguntando por que eu deveria fazer isso. E aí eu comecei a refletir sobre o medo que nós desenvolvemos. Porque às vezes o nosso Deus, ele pede algumas coisas de nós e nós começamos a ter medo. Eu cresci numa perspectiva em que pessoas que entregavam a vida para Jesus, elas obrigatoriamente tinham que sofrer muito. E elas teriam que passar fome, e elas teriam que passar frio, e elas teriam que sofrer coisas horríveis. E aí eu cresci com esse negócio na mente, mas não tem condição, não tem condição. Não tem condição, não quero sofrer, não. Senhor, eu quero estudar. Não, Deus, eu não quero passar fome, não. Senhor, eu não quero frio, não. Deus, eu quero estudar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter. E eu comecei a refletir sobre a forma como eu cresci. Porque a forma como nós crescemos, geralmente nós crescemos com a perspectiva de que Deus não existe. Se a gente falasse assim, vamos fazer um plano aqui agora. Deus está falando para nós fazermos isso aqui.
Aí a gente falaria assim, não, a gente vai fazer isso, 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 isso. Eu quero passar no concurso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí tem gente que pergunta assim, e Deus está onde? Aí você fala, não, bobo, Deus está aqui no meio, você não percebeu, não? Aí você pergunta assim, aonde foi? É porque você falou que ia estudar para a prova, que você ia fazer um concurso, que você ia fazer isso, que você ia fazer aquilo, que você ia fazer aquilo, mas eu não vi Deus aí no meio da sua fala. Não, Deus está aí no meio. Aonde? Ali? Ali fora? Percebe? O medo que nós desenvolvemos ao crescermos, olhando para o Evangelho, olhando para o sofrimento, ele faz com que nós abandonemos a nossa perspectiva de Evangelho. E aí, interessante, né? A pergunta, Deus coloca uma árvore no jardim. Para que Deus coloca uma árvore no jardim? Ó Pai amado, para quê? Você já parou para fazer essa pergunta? Está lá Adão e Eva, e a pergunta é, para que Deus coloca uma árvore no jardim? E fala assim, você não pode comer. Gente, que horror. Você nunca parou para pensar nisso, não? Sabe o que é que Deus estava falando para Adão e Eva? Essa árvore que está aí, vocês não podem comer. Por quê? Confia em mim. É isso. Tem coisas que Deus apresenta a nós. Ele quer nos libertar. Ele quer nos mostrar uma outra perspectiva de vida. Ele quer nos mostrar um outro caminho. Mas na maioria das vezes, o que Ele pede é muito difícil para nós. Por quê? Na maioria das vezes, o que Ele pede interfere na nossa religião. E aí, isso aqui serve para todos, para os cristãos e não cristãos. Por que Ele interfere na nossa religião? Porque a nossa religião, ela vem dizer que nós devemos estar prontos o tempo todo. A nossa religião vem dizer que nós devemos estar conhecendo muito bem a Bíblia. A nossa religião vem dizer que nós devemos viver uma vida ilibada, de forma que nós devemos sempre nos mantermos diferentes dos outros. A ponto de nós olharmos para o nosso irmão e nós considerarmos ele menor. E a nossa religião vem dizer que nós podemos tudo. A gente tem até alguns jargões que a gente usa, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que se você olhar o texto anterior, está falando de fome, está falando de barco que naufragou, está falando de sofrimento. Isso você não anota, né? Não é doloroso isso aí? Porque a nossa religião vai falar que está tudo bem. Mas hoje eu venho com a mensagem falando sobre o Evangelho. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós, na nossa religião, tentamos fazer, Cristo já fez lá na cruz do Calvário. Nós nos movemos em direção a Cristo, não é porque nós somos melhores. Na verdade, nós nos movemos a Cristo porque nós somos os piores. E aí, por causa da gratidão que nós temos ao recebê-lo em nossa vida, nós fazemos. Então, evangelho não nasce agora. Na época já tinha evangelho. O rei Herodes, ele invadia e ele mandava seus mensageiros com a mensagem do evangelho. Essa notícia já existia. Aí os discípulos pegaram e falaram o seguinte, precisamos trazer essa mesma mensagem para onde? Para Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa boa notícia. E aí, eu quero ler aqui em Marcos 2,5, que você vai perceber exatamente essa diferenciação de boa notícia. Olha só. Em Marcos 2, ele fala assim, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Aqui, a boa notícia. Marcos vem apresentar Jesus como a nossa boa notícia. E a pergunta é, por quê? Irmão Caleb, você lendo esse texto aqui, sobre Jesus perdoar um paralítico, você entende que Jesus é a boa notícia. Sabe por quê?
Se fosse nos nossos dias, e Jesus chegasse assim, Caleb, você quer o quê? Uai, Senhor, se eu tiver com dificuldade financeira, eu quero dinheiro. Não é assim? Senhor, se eu tiver com dor na perna, eu quero que o Senhor arruma a minha perna. Se eu tiver com dor no estômago, Senhor, arruma só meu estômago aí, está tudo bem. Deus é o seguinte, pronto, já achei. Senhor, eu quero o melhor dessa terra, porque o Senhor prometeu. Se o Senhor chega para você e pergunta para você, ou para mim, o que nós queremos, a nossa resposta vai ser exatamente em cima dos nossos problemas. A nossa resposta não é em cima do que realmente precisa ser. E aí, nesse momento, eu imagino o paralítico olhando para Jesus, e Jesus falando assim, eu perdoo os seus pecados. Aí o paralítico pensando com ele assim, então, eu só queria andar, hein? O senhor nem precisa perdoar não, hein? Se o senhor quiser só me fazer andar, é porque eu ouvi que o senhor fez uns outros negócios aí, uns outros milagres, uns outros negócios. Só fazer andar mesmo, só me bota para andar que está tudo certo, Senhor. Ele fala, não, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque Deus, Jesus, ele não veio somente para curar a nossa parte física. Jesus, como médico dos médicos, ele veio para curar a nossa alma. Isso que Jesus está falando, ele está falando assim, o paralítico, é o seguinte, deixa eu contar um negócio aqui para você. Se você apenas voltar a andar, a perspectiva que você tem, provavelmente eu não vou estar incluído nela. Mas para te mostrar que eu sou o Senhor, eu vou te dar uma nova vida. Eu perdoo os seus pecados. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, por quê? Porque a maioria dos nossos problemas, tanto o nosso fracasso quanto o nosso sucesso, geralmente Jesus não está incluído nele. Quer dizer, no fracasso está. Geralmente no fracasso a gente sempre inclui Jesus. Mas na hora que a gente está no caminho da vitória, geralmente não. E aqui Jesus está falando, você sabia que você está pecando? Por quê? Porque pecado não é só cobiçar. Geralmente a gente conhece esses pecados, né? Tem alguns pecados que a gente mais conhece, moralidade sexual e tal. Você sabia que você ignorar o seu Salvador, você está cometendo pecado? Sabia que você ignorar Deus como seu Senhor e Salvador, Deus, aquele que planejou a sua salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus planejou a sua salvação. E aí, no momento em que nós desprezamos isso e vivemos como ignorando Ele, nós cometemos pecado. O que Cristo está falando aqui para esse paralítico é, eu não vou somente te dar possibilidade de voltar a andar. Eu vou te dar a possibilidade de viver comigo. Tem uma escritora chamada Cynthia Emel, do jornal Village Voice, que ela estava escrevendo sobre celebridades. Geralmente, as celebridades, o que elas fazem? Elas correm. Elas se esforçam, porque elas acreditam que depois que elas virarem celebridades, elas serão melhores. Sabe? Senhor, está falado, se o Senhor me der um carro, vai ser diferente. Quem não falou isso, gente? Quem nunca falou isso? Senhor, se o Senhor me dá um emprego, hein? É só aquele emprego, Senhor. Senhor, se tal coisa acontecer, hein? E aí, essa escritora, ela diz o seguinte, que quando essas pessoas que lutam para ser celebridades, elas se tornam celebridades, elas ficam ainda mais nojentas e piores do que eram. Ué, mas não conquistou o que desejava? Não conquistou exatamente o que desejava, gente? O que foi que aconteceu? Isso. Jesus não estava lá. Caleb, essa mensagem tem a ver com a Páscoa? Por quê? Fala de libertação. Nós precisamos se aproximar mais de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos novamente ser perdoados desse tanto de bugiganga que a gente colocou na nossa sacola e a gente vem há anos carregando. E aí, Jesus vem falar, eu perdoo os seus pecados.
Ou seja, sabe os seus planos que tem tempo que você não me inclui mais neles? Então, me chama aí que eu vou entrar. Sabe esse plano que você confeccionou, que seus pais não sabem? Pergunta é, vai exaltar o nome do Senhor? Se for, chama ele. Se não for, nem adianta. Ele não vai entrar. Não adianta colocar Deus à prova. Agora, se o plano que você tem honra o Senhor, convida Ele para perdoar os seus pecados. Eu tenho convidado, eu passei a semana inteira falando, Senhor, vem me perdoar dos meus pecados, por favor. Porque tem tempo que eu trabalho, e às vezes eu percebo que o Senhor não está no meio aqui. Por quê? Porque é tanta dedicação, a gente se dedica tanto ao trabalho, a gente se dedica tanto a coisas, e aí a gente, mesmo que a gente vai lá, ouve um hino, lê uma palavra, lê alguma coisa, faz alguma coisa, mas ainda não é o suficiente. Porque no final não é isso que Cristo nos chamou. Cristo não nos chamou para nós vivermos uma vida de escravidão. Nós fazemos tantas escolhas que a nossa vida virou uma escravidão total. Engraçado que muita gente fala que a graça é de graça, mas não foi de graça. Oxe, que confusão é essa? É porque é o seguinte, para ser de graça, alguém teve que pagar. Para alguém chegar aqui e te dar comida de graça, alguém teve que pagar pela comida. Para alguém te dar alguma coisa, alguém teve que pagar. Por isso que o que você recebe hoje de Deus é de graça, porque Cristo já pagou. E agora, qual é o nosso papel? É nós irmos em direção àquele que já pagou tudo por nós, para nós vivermos uma vida em Cristo completamente nova e diferente, em nome de Jesus. E aí, a pergunta é, e o que será de nós, né? O que será de nós? Bem, vou voltar aqui para Êxodo 12. Vou voltar aqui. Olha só. Depois, já chegando lá, eles fazem um sacrifício, pelo que os irmãos já conhecem. O que acontece? Na noite, a morte passa. E aí a Bíblia diz o seguinte, ó. À meia-noite, versículo 29, à meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito. Desde os filhos de Faraó, sentados no seu trono, os prisioneiros do calabouço, os machos dos animais. O espírito da morte passou. Pergunta, quem foi que salvou o seu povo? O sangue. Esse mesmo sangue, essa mesma referência de sangue que foi utilizada lá para salvar o seu povo da morte, é o mesmo sangue que nós vemos em Cristo, através de Cristo. Esse sangue é o que nos livra da morte. Mas, irmão Caleb, olha só, que morte é essa? Da morte do nosso dia a dia. E da escravidão do nosso dia a dia. Interessante que, quando nós convidamos o Deus eterno para participar da nossa história, eu li isso aqui e eu fiquei maravilhado, porque sabe aquele texto que você lê e você nunca viu o que estava escrito? Aí depois você lê e fala assim, uai, colocaram esse texto aí, hein? Esse texto eu tinha lido e não estava aí. Não tem esse negocinho? Você lê e não... É isso. Sabe o que acontece aqui? Se você ler comigo no 31, no meio da noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão. E disse assim, saiam daqui, ordenou ele, deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte, ó, some daqui. Só que não é de manhã, não. Não esperou. Sofrimento, o choro, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem esse negócio? Aqui não. Porque na hora que Deus quer salvar seu povo, não tem hora, não. Na hora que Deus quer tirar o seu povo do cativeiro e Deus quer libertar o seu povo, não tem hora. E aí a referência que eu tenho é o seguinte, o povo está no horário das trevas, no horário da escuridão, no meio da noite, e Deus vai lá e arranca o seu povo e faz um milagre nesse momento. Por quê? Porque neste momento Deus move o que tem que mover, e agora o povo é mandado embora. Aquele mesmo povo que no capítulo 1, 2, 3, você vai ver sofrendo, sendo perseguido, sofrendo. Agora, Deus está dando liberdade a eles para uma nova vida.
Só que o problema aqui é porque é o seguinte, se você ler lá no 13:17, vai falar assim, ó, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Ué, por quê? Lá não era o caminho mais curto? Lá era o caminho mais curto. Ué, tá, aí ele continua. Se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. A liberdade que você recebeu em Cristo pode ser que custe a você. Ué, Caleb, mas você não acabou de falar que a minha religião, se eu tiver religião... Não. Você não recebeu a Cristo como seu Salvador? Então, por causa do amor dele, com a gratidão que você tem no seu coração, pela salvação que você recebeu, você terá que enfrentar provações. O problema é que nós passamos tanto tempo como escravos. Sabe aqueles maus pensamentos que geralmente vêm? Sabe aqueles desejos ruins? Ah, porque fulano podia se machucar. Ah, porque minha mãe podia acontecer alguma coisa com ela. Ah, porque meu irmão podia bater o carro para ele aprender. Ah, porque... Não tem esses maus pensamentos? Que nós já nos tornamos escravos deles? Tem alguns pensamentos que nós já nos tornamos escravos desses pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos que sempre nos trazem sofrimento, principalmente quando nós ficamos sozinhos. Geralmente esses maus pensamentos vêm quando você está só. E quando você está só, que parece que você está desprotegido, os maus pensamentos vêm na sua mente, e aí a pergunta é, o que você está fazendo com eles? Porque nós passamos tanto tempo escravo disso, que o que ele está falando aqui é o seguinte, eles já estão a caminho da nova terra. Só que eles passaram tanto tempo como escravos, que é perigoso eles voltarem atrás por causa das provações. E esse é o nosso problema hoje também. Uma irmã veio perguntar para mim, irmão Caleb, eu vou falar. A irmã veio perguntar assim para mim, irmão Caleb, seguinte, assistir novela é pecado? Aí eu falei assim para ela, se na hora que a senhora estiver assistindo, eu for lá e desligar a televisão, se a senhora não ficar brava, tá tudo bem. Percebe? Às vezes nós nos apegamos a algumas coisas que nos causam irritação quando nós abandonamos. Nós nos acostumamos no nosso horário da rede social, que custa alguma coisa, sim. Não, a rede social é de graça, não pago nada, não. Está custando o seu tempo. Está custando o horário de comunhão com o Senhor. Está custando o horário que às vezes você poderia dar carinho para alguém. Está custando o seu tempo. Isso custa. Nada sai de graça. Não cai nessa, não. Isso é coisa de Satanás. Nada é de graça. Nada. A não ser a graça do nosso Senhor. Isso é de graça. Por quê? Porque essa é a única afirmação que nós temos, que Ele já pagou. As demais coisas não são de graça. É por isso que tenha cuidado com a dedicação que você tem, às vezes, em algumas coisas, porque isso vai te custar. E aí, interessante isso. C.S. Lewis, ele escreve um livro sobre a viagem do peregrino da alvorada. Ele menciona um personagem chamado Eustáquio. Esse personagem, pelo que diz lá, ele era bem egoísta e maldoso. Ninguém gostava dele. Tem gente que é assim, né? Ninguém gosta. Não. Ele vai vir? Gente, não tem como ele vir outro dia, não, porque esse dia eu vou estar lá. Ninguém gosta dele. Aquela pessoa insuportável. Não tem? Uma pessoa que não gosta. Mas que Jesus falou para você amar. Ó, cuidado, crente. Jesus falou para você amar ele. Aí, essa pessoa é insuportável. Aí, no livro, diz o seguinte, que ele chega numa caverna onde ele vai encontrar um tesouro. Só que, lá na maldição, que diz, isso é C.S. Lewis, tá? O maior escritor dos evangelhos, ele diz, na história que ele escreve, que ele fala o seguinte, que esse menino, ele tem maus pensamentos, porque agora ele quer se vingar dos outros. O primeiro pensamento, ao ver o tesouro, ele fala o seguinte, não, agora eles me pagam, hein? Agora eles vão me pagar. Porque antes eu não podia fazer nada, agora que eu tenho o tesouro, todos eles vão me pagar. E aquele menino dorme com esse mau pensamento.
que na verdade era um pensamento de uma fera, um pensamento de dragão. Quando esse menino acorda, ele acorda na forma de quê? De um dragão. Eu contei isso para os meus filhos, ele falou, papai, esse dragão era grande? Eu contei a mesma história para os meus filhos, ele falou, papai, como é que era esse dragão? Era vermelho? Era marrom? Meu filho, não importa o tamanho do dragão. Importa que os maus pensamentos que ele carregava com ele sempre diziam que ele era uma fera. Se você pegar um lobo e colocar numa jaula, eu já falei isso aqui, se você pega um lobo e coloca numa jaula e solta um monte de galinha em volta, ele vai ter uma hora que ele vai cansar e vai ficar deitado lá como lobo. E as galinhas estão em volta. Papapá, né, em volta lá. Pergunta, se você soltar o lobo, ele vai pegar as galinhas? Não era para o lobo ter se acostumado com as galinhas? Não era? Mas infelizmente a nossa natureza não é assim. A nossa natureza, ela nos sugere que na primeira oportunidade nós vamos manifestar o que é mal. É isso que fala sobre libertação. A Páscoa, ela vem falar sobre libertação dessa escravidão que nós criamos para nós. E é Cristo, através do seu sangue, que vai limpar-nos de toda essa escravidão. No texto, diz que um leão, e esse leão é na figura de Jesus. Esse leão se apresenta a esse menino que já está na forma de um dragão e fala assim, é simples. Para você se livrar dessa pele de dragão, faz o seguinte, corta ela e cai na água. Aí ele vai lá e fala o seguinte, entendi. Ele pega as suas garras, arranca a capa, só que debaixo da capa que ele arrancou tinha o quê? Outra pele de dragão. Aí ele falou, não, acho que eu tenho que tirar mais uma. Aí ele tira mais uma pele de dragão. O que tem por debaixo? Outra pele de dragão. Aí ele arranca de novo e debaixo tem mais uma pele de dragão. Ele olha para o leão e fala, não estou entendendo. Essas são as faces que nós temos. Essas são as nossas faces. Nós queremos, de forma superficial, arrancar essa maldade que nós temos, esses desejos ruins, às vezes de prejudicar alguém, às vezes de fazer alguma coisa, dessa nossa escravidão. E aí, o que acontece? Nós tiramos superficialmente. Aí o leão fala o seguinte, posso te ajudar? Ele diz, pode. O leão mete-lhe a patada com as unhas, que as unhas do leão vão até o coração do menino. E o menino começa a chorar de dor. E começa a gritar de dor. E quando ele começa a rasgar, o menino começa a gritar. E quando ele começa a rasgar, o menino começa a gritar. E quando ele termina de tirar, o menino está chorando e desesperado de tanta dor que ele sofreu. É isso. Quando você vem a Jesus, para você abandonar a sua escravidão ela vai exigir de você. E tem coisa que às vezes nós temos guardado que não é superficial, igual você está imaginando. Eu passei a semana refletindo sobre isso. Eu falei, Senhor, tem coisa profunda aí? Senhor, por favor, me ajude a arrancar. Senhor, se tiver alguma coisa, algum pecado escondido no meu coração, revela a mim, Senhor, para poder arrancar. E sabe o que vai acontecer? Vai provocar dor. Enquanto você está achando que esse seu probleminha, que esse seu negocinho, não vai dar certo. Aí você vai lá e tira. Nossa, foi fácil, não foi? Não é isso não, amigão. Você quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz e siga Jesus. Não é assim? E é doloroso. Por quê? Porque tem tanto tempo que nós estamos na escravidão, que estamos perdidos em nós mesmos. A maioria de nós estamos estudando isso, a maioria de nós escolhemos manipular pessoas. A maioria de nós vivemos uma vida em que somos amantes de si mesmo. Nós achamos que a nossa autoridade sobre os nossos filhos é o que manda. Nós achamos que a nossa autoridade sobre a nossa casa é o que manda. Nós achamos que a nossa autoridade na posição de chefe ou na posição de alguma coisa é o que manda. Nós achamos que o nosso conhecimento medíocre que a gente tem, o pouco de conhecimento medíocre que a gente tem é o que manda. E aí a gente cresce, cria asa e parece, e começa a voar. Está na hora do leão começar a enfiar a unha aí para rasgar essa sua capa. Mas como é que vai ser? Você tem que desejar.
Não tem como se achegar à cruz sem desejar. É por isso que essa é a minha mensagem de hoje. A minha mensagem de hoje é: você quer chegar à cruz? Você tem que convidá-lo. Ele não é invasor. Você vai ter que convidá-lo. Só que na hora que você convidar ele para vir até você, com gratidão, você vai sentir dor. E a dor que você sentir é porque ele está te fazendo melhor. Isso para mim é Páscoa. Porque a Páscoa fala sobre libertação. Amém, irmãos? Vocês entenderam o que eu falei, não entenderam? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, por favor, Senhor. Só o Senhor conhece as nossas dificuldades no dia a dia. Às vezes os nossos pensamentos, Senhor, que nos puxam para trás. Só o Senhor conhece a real intenção do nosso coração. No momento em que fazemos planos, e às vezes os nossos planos, eles são trapaceiros. Às vezes os planos que nós traçamos nem consideram o Senhor como uma opção. Senhor, o Senhor sabe de todos os nossos defeitos e de todas as moléstias que afetam a nossa alma. O Senhor sabe de todas as marcas ruins que o passado fez na maioria dos nossos corações. O Senhor sabe o quanto escondido está, Senhor amado, o nosso pecado. O Senhor conhece tudo e sabe de tudo, Senhor. É por isso que nesse momento, Senhor, nessa noite em que nós lembramos da ressurreição, nós te pedimos, Senhor, que o teu sangue remedor, ele venha passar em nós, a ponto de limpar as nossas vestes por completo. Senhor, que o Senhor, como leão da tribo de Judá, venha, Senhor amado, arrancar de nós essa capa, porque nós queremos ser livres. Livra-nos da nossa escravidão, Senhor. Senhor, nós queremos ser livres, Senhor amado, de todo esse jugo que no dia a dia nós acabamos murmurando e reclamando. Nós pegamos esse jugo para nós e nós acabamos por amaldiçoá-lo, porque nós sabemos que nós não damos conta, às vezes de algum problema, de alguma outra coisa que nós escolhemos fazer. Neste momento, Senhor, nós te suplicamos, Senhor, como teus filhos, traga liberdade sobre nós. Arranca-nos da escravidão e muda a nossa história por completo, para que nós possamos nos parecer contigo, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Agora, glória a Deus, aleluia, esse Deus é maravilhoso. Agora, eu quero saber se tem alguém aqui que gostaria de arrancar essa sua capa. Irmão Caleb, é vergonhoso. Não, não é. Que você gostaria de dar um passo em direção a Cristo. Não é vergonhoso. Se tiver alguém aqui em nosso meio que gostaria de viver uma nova vida, uma vida totalmente renovada, e gostaria de compartilhar os seus problemas com Cristo. Como assim, irmão Caleb? Eu compartilhar os meus problemas com Cristo? É, convidar ele para entrar no seu lar e fazer morada. Todo morador da casa compartilha os problemas que estão dentro da casa. Então, se você gostaria, eu te convido aqui nesta hora, se você tiver alguém aqui no nosso meio. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de vir e entregar-se a Jesus? Não tem? Não tem problema, porque eu sei que o Espírito de Deus já visitou você. E eu desejo que Ele te dê uma outra oportunidade, porque Ele é bom e amoroso. E eu agradeço essa oportunidade.